Ora viva, boa tarde, bem-vindo às notícias no Jornal das 13. Má interpretação das medidas de prevenção da Covid-19 gera revolta no seio de trabalhadores de uma empresa chinesa sediada na cidade de Maputo. Estes trabalhadores, embora desconheçam as consequências da suspensão de atividades decorrente do estado de emergência, indecisos, pedem esclarecimento sobre sua ligação contratual, uma vez ter havido uma comunicação deficiente entre a massa laboral e os recursos humanos. No mês de março, quando chegou o final do mês, eles deram um salário e uma semana depois deram um dinheiro de valor de 6 mil. Então, quando assinamos para o dia seguinte virmos levar o dinheiro, perguntamos ao recursos humanos, esse dinheiro é de quê? Ele disse que assim que estamos a parar de trabalhar por causa desse problema de Covid-19, então o governo disse que temos que dar salário quando ficar em casa a comer aquele dinheiro. Eu falei, ok, tá bom, não tem problema. Ficamos passando um mês, acabou abril. Voltamos na semana passada. Foi no sábado da semana passada. Quando chegamos aqui, perguntamos sobre o valor, disse que vocês já não têm direito de nada, porque levaram 6 mil que estavam a anular o contrato. O que houve, o nosso patronato fez o seguinte, deu cada trabalhador, os que têm contrato, um valor de 6 mil meticais, e ele disse que a nós que não temos contrato, vai nos dar 1.500 meticais. E nós perguntamos, 1.500 meticais, o que é que nós vamos fazer com esse valor? Então ele disse que a empresa é que só consegue esse valor. No meio dos revoltados, há quem suspeita tratar-se de um despedimento do patronato sem pré-aviso. Estamos em quarentena, tenho que ficar em casa, cumprir os dias. Já voltamos aqui dia 2 para saber como que é a situação. Eles não disseram nada. De repente estão a chamar a polícia. Chamaram a polícia para cá, não falaram conosco. E a polícia é que pediu autorização de falar com o nosso responsável. Nosso responsável, em vez de falar com a polícia, foi no escritório dele, tirou um papel que está a dizer anulação de contrato. Sem a nossa autorização, sem pelo menos pré-aviso, nem salário, nem nada. Já estes revoltados pedem garantias ao patronato de que o contrato não cessou e que poderão continuar a gozar de salário dentro dos ditames vigentes na Lei do Trabalho, no que a suspensão de atividades diz respeito. Exatamente. Isso aqui é uma injustiça. Eu posso dizer que é uma burra que estão a fazer. No tempo que a gente estava a trabalhar, éramos boas pessoas. Agora já não somos pessoas. Já somos um lixo ou uma coisa qualquer. Então nós queremos uma justiça porque nós não podemos trabalhar sabendo que temos um pai para o teu pai te injustiçar. Isso não é bom. O representante da empresa China Jiangsu, Oscar, garante que não houve rescisão de contrato com os trabalhadores, por isso vai iniciar negociações com os trabalhadores e o Centro de Mediação Laboral para dissipar equívocos sobre a suspensão provisória da atividade. Yes, we are representative of this company. Yes, we already know their requirements, and we will solve this problem with our workers to go to Labor Department with the authority to solve this perfectly and peacefully and protect their rights. Importa referir que o governo assegura que nenhum trabalhador vai perder emprego devido à suspensão de atividades nas empresas. Raptado filho de um empresário de nacionalidade indiana na cidade de Chimoio, província de Manica. Trata-se de Yassin Answar, filho do patrono da rede de comércio Moçambique Comercial. O crime aconteceu na rua de Sussundenga por volta das 19 horas desta terça-feira, quando um grupo munidos de armas de fogo raptaram Yassin Anwar, de 31 anos de idade, filho de um empresário de renome na cidade de Chimoio. Segundo testemunha, houve tiroteios entre a segurança da vítima e malfeitores. Com uns rápidos, assim, uns tiros, assim, a perseguição de uma das pessoas. Assim. Eu tentei acompanhar aquilo aí, só que não tinha como parar para tentar perguntar o que realmente estava acontecendo mesmo. Fui ver que fosse uma coisa. A polícia manica confirma o rapto e diz que já está em curso o trabalho de investigação para o esclarecimento do caso.
Confirmamos a ocorrência quando, por volta das 19 horas de ontem, dia 5 do mês de ano em curso, na cidade de Chimoio, concretamente na rua de Sussundenga, homens armados, até então não identificados, munidos de armas de fogo, fazendo-se transportar em 3 viaturas, conseguiram bloquear a viatura em que se fazia transportar o filho de um... A polícia também diz estar preocupada com a onda nos últimos anos assolam a província de Manica, que tem como vítima empresários locais. A polícia está a olhar com maior preocupação este reconhecimento de rapto aqui na cidade de Chimoio, mas queremos aqui realçar que estamos a conseguir esclarecer, tanto o primeiro caso foi esclarecido e este caso estamos a fazer um trabalho com vista a esclarecer este caso. Fizemos nosso plano operativo para concretamente este caso que seja esclarecido no mais breve possível. Refira-se que este é o segundo caso de rapto a acontecer na cidade de Chimoio no presente ano e o primeiro a vítima, que também é empresário, já voltou ao convívio familiar. Estão detidos no distrito de Chibuto, província de Gaza, 4 indivíduos acusados de uso de uma arma de brinquedo para ameaçar cidadãos. A corporação em Gaza neutralizou um grupo de 4 indivíduos de 17, 19, 25 e 18 anos de idade. Este, segundo conta a polícia, ameaçavam a população com recurso a uma arma de tipo brinquedo. Um dos indiciados, por sinal militar, conta como foi possível a neutralização do grupo. Saí da posição na mata. Só falei com o chefe da secção. Eu não estava com eles. Eu faço parte, sim, porque são meus vizinhos, esse é meu primo. O motorista disse que esse mijou atrás do carro. Já quando o motorista disse isso, limpa lá meu carro. Disse que esse tentou exibiu a arma. O motorista, quando viu faca, ele pensou que é arma. Carlos Ronaldo Macuacua, porta-voz da PRM em Gaza, descreve o perfil dos indiciados. Desmantelamento de grupos de criminosos. Eles ameaçavam as pessoas com uma arma branca e tem formato de pistola. Faziam-se transportar numa viatura Toyota Corolla, que também não tem documentação. Presume-se também que seja uma viatura de proveniência duvidosa, mas para eles vai pesar um crime de ameaça, porte deste brinquedo tipo. A detenção deste grupo foi possível graças à denúncia popular. O governo moçambicano voltou a pedir ao ministro da Justiça sul-africano o repatriamento do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, dias depois de anunciar que abdicava de recursos judiciais na África do Sul. A Procuradoria-Geral da República anunciou em 10 de fevereiro que a retirada dos 2 recursos concorre para acelerar o desfecho do caso e que os fundamentos adicionais apresentados pelos canais apropriados apoiem ao Ministério da Justiça sul-africano na reanálise do pedido de extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang. A Lusa avança a estar na posse de um documento datado de 17 de fevereiro enviado ao ministro da Justiça sul-africano, Ronald Lamola, onde a PGR volta a pedir a extradição do ex-governante, afirmando que Moçambique tem provas suficientes para condenar Manuel Chang e os seus coacusados, que lista como sendo, no total, 20. O gabinete da Procuradoria-Geral da República anexou os fundos de Chang no valor de 7 milhões de dólares. Portanto, as perspectivas de se recuperar o dinheiro desviado ou roubado são muito elevadas, afirma o vice-procurador-geral Alberto Paulo. O procurador defende que o antigo ministro das Finanças, no mandato do presidente Armando Guebuza, é a chave para a condenação dos seus coacusados no caso das dívidas ocultas. Moçambique acredita que a perspectiva de sucesso de condenar Chang e os seus coacusados é elevada, especialmente se Chang for ao tribunal em Moçambique, lê-se no pedido da PGR. O governo afirma na recente submissão à Pretória que Manuel Chang não foi até a data formalmente acusado em Moçambique.
Por seu turno, em outro documento de pedido de extradição enviado recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América ao Ministro da Justiça da África do Sul, os Estados Unidos da América acusam Moçambique de perseguir a extradição de Manuel Chang para proteger o antigo presidente Armando Guebuza e altos quadros do partido no poder, suspeitos de terem recebido 150 milhões de dólares em luvas. Manuel Chang, que se encontra detido em Johannesburg desde 29 de dezembro de 2018, é acusado pela Justiça dos Estados Unidos da América de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, numa burla internacional de 2,2 milhões de dólares, cerca de 2 mil milhões de euros. Prosseguimos com a atualização de mais notícias. O governo diz que vai alargar a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção facial para outros locais que não sejam aglomerados e transportes públicos. O uso de máscara nos transportes públicos e em locais de maior aglomeração populacional já é de caráter obrigatório, mas o governo mostra-se preocupado com o estágio da evolução da Covid-19, sendo que daqui a alguns dias a medida passará a ser obrigatória a quase todos os níveis. Tem sido constatado que em muitos lugares de aglomeração, nomeadamente mercados, as pessoas não têm estado a respeitar a questão do distanciamento social, assim como do uso de máscaras. Este assunto mereceu a análise desta ação do Conselho de Ministros, na ótica de se reforçar as medidas que visarão garantir que os nossos cidadãos cumpram com as medidas já estabelecidas, que são de per si suficientes se forem observadas. A questão da obrigatoriedade do uso de máscara. O comportamento dos moçambicanos quanto à prevenção da Covid tem preocupado o governo, por isso, medidas serão reforçadas. Os transportes públicos, agora vamos trazer uma novidade, que é que, para além dos transportes públicos, em quaisquer outros lugares de concentração de pessoas, vai ser obrigatório o uso de máscaras. Desmistificada que já foi a questão da tipologia de máscaras a usar, temos visto, e ainda bem que tem sido assim, que até já temos empreendedores que se oferecem a produzir máscaras a preços mais, digamos, sociais, de modo que todos nós possamos ter uma máscara para proteger a boca e o nariz sempre que nos fizermos em locais públicos. Portanto, resumindo, não se trazem novas medidas, mas vão-se reforçar as medidas que já existiam, porque de per si são suficientes para responder àquilo que são as exigências do nível 3. O reforço das medidas foi anunciado depois da 15ª sessão do Conselho de Ministros, onde foi apreciado e aprovado o decreto que cria a função do secretário permanente da Secretaria do Estado. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou o decreto que cria a função de secretário permanente na Secretaria de Estado Central. Este decreto tem como objetivo garantir a gestão administrativa corrente das secretarias de Estado de nível central, definindo o âmbito de atuação, bem como o conjunto de competências do secretário permanente na Secretaria de Estado Central. Ainda na 15ª sessão do Conselho de Ministros, havida esta terça-feira, o governo apreciou e aprovou o decreto que delega competências aos órgãos e instituições do Estado no âmbito da execução do Orçamento do Estado de 2020 e o decreto que cria o Instituto de Nomes Geográficos de Moçambique, entre outros decretos apreciados e aprovados. Autoridades policiais fiscalizam o uso de máscaras na travessia do rio Chipaka, na cidade de Quelimane, na província da Zambésia. Foi na manhã desta quarta-feira que os passageiros que pretendiam atravessar no rio Chipaka sem máscaras para os seus destinos foram impedidos pelo fato de desobedecer uma das medidas de uso de máscara durante a viagem. Através da fiscalização que é feita nesta travessia pelas autoridades policiais, foi possível serem retirados do barco por desobediência e cada um justifica a sua forma. Eu sei muito bem. Tenho máscara, mas eu esqueci. Não há outra alternativa além de voltar para casa. Esqueci sim, porque recebemos uma ligação de emergência porque há uma tia nossa que está gravemente doente lá na Madala. Então e ela sabe muito mais cedo possível. Cá viemos às 5, já vamos para as 8, ainda não atravessamos. Agora eu a vir já me preparar a chegar no Brandão.
De cordeiro de máscara. Estou a chegar aqui, não atravessa sem máscara. Eu sei sim, eu costumo ir na machamba com máscara cerâmica. O problema é esqueci, tenho. Está em casa, esqueci. Me lembrei eu a chegar aqui. Não tenho como. Falar não vai atravessar, vou fazer como? Vou voltar. Alguns procuravam outras formas de adquirir as máscaras, como por exemplo deste cidadão que disse desde as 5 da manhã se encontrava neste local por falta de máscara, foi proibido de atravessar. Como solução, viu-se obrigado a improvisar a máscara através do seu cobertor. Estou a fazer o trabalho para conseguir me atravessar. Que tipo de trabalho estás a fazer? É máscara. Então não tens máscara? Máscara tenho, sei que esqueci em casa. Estou sobre a estabilidade para conseguir me atravessar, para organizar isso e me conchegar em casa. Não posso ficar retido aqui por causa de máscara. Mas achas que é seguro? Nada, não é máscara seguro, só primeiro me saltar com ele só. Será que vão te permitir passar? Não sei, vou ver lá. Semana dele estou a ver hoje. Dia 5, não sei, 6, não sei. Estou baralhado com essas coisas. Para me massacrar, ver se há de haver liberdade, se eles vão me aceitar, vou atravessar. Se eles não vão me aceitar, o que faremos? Deus é Pai. Então, sai de onde e vai para onde? Saio na cidade, vou para casa, Madalha Feira. Os tripulantes por nós entrevistados dizem estarem a obedecer todas as medidas de prevenção para quem atravessa de um ponto para o outro. Então, o uso de máscara é obrigatório? É obrigatório. Todo marinheiro está a cumprir com a sua obrigação de carregar número normal, né? Sim, não está a receber nem educação. Em caso de não conseguir, não cumprir com o número desejado, temos que ir para outra margem. Por mais que não complete o número desejado depois de 18, né? Se tem a menos de 18, vai para lá, para outra margem. Deixar aquele pessoal que tem para cumprir suas atividades, né? Sim. Na travessia do rio Chipaka, em Climane, o controle de passageiro por parte da polícia tem estado a ser rigoroso desde a lotação e as medidas de prevenção do novo coronavírus. Subiu de 80 para 81 o número de pessoas infectadas pela Covid-19 no país. A informação foi tornada pública esta terça-feira pelo Ministério da Saúde em mais um dia de atualização de dados sobre a pandemia. Nas últimas 24 horas foram testadas 269 pessoas, sendo que uma apenas revelou-se positivo. Dos testados, 217 são passageiros a bordo no voo da TAP. E a FUNGE continua em grande escala com o número de suspeitos. No nosso país, 2.867 casos suspeitos, no laboratório de referência do Instituto Nacional de Saúde em Marraquém, dos quais 269 nas últimas 24 horas. Dos casos testados, 268 revelaram-se negativos para infecção de Covid-19 e um revelou-se positivo para o Covid-19. Importa referir que, dos casos testados, 217 são da cidade de Maputo, dos quais 215 resultaram da testagem dos passageiros vindo no voo da TAP no domingo último, e 52 são de Cabo Delgado, e os de Cabo Delgado estão relacionados com a investigação em curso em a FUNGE. A todos os passageiros do referido voo, recomendamos para ficarem em quarentena durante 14 dias, mesmo os que tiveram resultado negativo no teste de infecção de Covid-19. O novo caso é do indivíduo de sexo masculino, de 46 anos de idade, nacionalidade moçambicana, que encontra-se na cidade de Maputo. E está relacionado com a testagem massiva dos passageiros do voo da TAP do último domingo. O mesmo não apresenta sintomatologia e, por isso, encontra-se em isolamento domiciliar. E, neste momento, segundo o protocolo do Ministério da Saúde,
Está em processo o mapeamento dos contactos deste caso, que é o caso 81. E não temos nenhum óbito relacionado com Covid-19 no nosso país. Dos 81 casos positivos registrados, 72 são de transmissão local e 9 importados. O país conta com 19 pessoas recuperadas. Na página desportiva, saiba que desportistas da província de Gaza estão preocupados com o estado do desporto devido aos impactos negativos que podem advir da pandemia da Covid-19. Há meses que desportistas em Gaza não vão aos campos de futebol por conta das restrições contidas no estado de emergência. Esta situação deixa vários adeptos de futebol em Gaza agastados e sem solução à vista. A volta ao desporto, a preocupação é maior, em primeiro lugar, porque nós já estávamos acostumados a divertir-nos no campo, assistir no futebol, mas agora com essa doença, não é? Paralisou tudo. Nós estamos sem nenhum desporto. Isso é triste. Apesar de não tínhamos... o nosso clube estava fora da Moçambola, não é? A situação é muito lamentável. Nos deixou tudo mal. Desporto é vida, desporto é tudo. No mundo tem que ter desporto, várias modalidades de desporto. Os nossos interlocutores descrevem que, embora não haja nenhuma equipe de futebol em Gaza, no Moçambola, o campeonato provincial e distrital seria uma alternativa para os jovens nesta parcela do país. Não há para a diversão, tudo está paralisado. Apesar de não estar na Moçambola, mas tem campeonatos provinciais, podia ser uma frescura dos nossos jovens, né? É só lamentar o fato. Já não vamos, está tudo parado, a obrigação é essa de ficarmos em casa. De recordar que no mês de março do ano corrente, a Federação Moçambicana de Futebol emitiu um comunicado para as associações provinciais suspendendo a realização de jogos oficiais, particulares e amigáveis de futebol de 11, de futsal, futebol de praia a nível nacional, provincial e distrital. Convido-lhe a observar uma breve pausa. Voltamos dentro de instantes com mais notícias que marcam a atualidade. Até já. Compra Zap Box HD a 1.750 meticais e ganhe 30 dias do pacote mini. Zap a minha TV. Alusivo ao Dia dos Trabalhadores, a Loto oferece 200 mil garantidos no Jogo da Fortuna. E ainda, prémios de até 20 milhões. Joga seguro. Recebe vários prémios sem sair de casa. Começa a jogar via M-Pesa. Digita asterisco 150 cardinal. Escolha pagamentos. Digita o código de serviço 900103 com a referência TVS. Com valor mínimo de 20 meticais. E confira os números sorteados todas as semanas. Na marcha, faz tão bem. Na marcha, faz tão bem. Alô pessoal, nesta época não existe melhor coisa que ganhar mola sem sair da toca com o Dr. Bowling. Para jogar, precisas apenas de um telemóvel, uma conta M-Pesa ativa e ter saldo no mínimo de 5 meticais. Acerta apenas 3 números de ordem e ganha de 1.500 meticais até 150.000 meticais por hora. E ainda com a chance de ser sorteado 2.000 meticais dos 4.000 meticais garantidos todos os dias. Digita asterisco 150 cardinal, seleciona a opção 6 pagamentos, digita o código de serviço 900888 com a referência aos teus números da sorte com valor mínimo de 5 meticais. Digita o teu PIN M-Pesa para pagar o teu bilhete aos números da sorte. Ai, 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 mola 24. Uau!
Uma vez mais, muito boa tarde. Bem-vindo à segunda e última parte do Jornal das 13. Na página internacional, autoridades do Níger recebem na quinta-feira um lote de medicamento tradicional para o combate, e assim é que é, a Covid-19. Este medicamento é oferecido pelo governo do Madagascar. Ismagail Anar, chefe de pessoal do Ministério da Saúde, recebeu o lote de produtos oferecidos por Madagascar, disse Souley Zaberu, do Ministério Nigerino, citado pela agência noticiosa France Press. Os produtos estão embalados em saquetas prontas para serem administradas sob a forma de infusão e são para tratar 900 pessoas, 300 pacientes já contaminados e mais 600 como medida preventiva, afirmou. A Covid orgânica é uma bebida feita a partir de artemisia, uma planta com eficácia comprovada no tratamento de malária, assim como outras ervas que crescem em Madagascar. O presidente de Madagascar, André Rajoelina, elogiou as virtudes curativas e preventivas deste produto contra o novo coronavírus. Contudo, a eficácia da Covid orgânica contra o novo coronavírus não foi objeto de qualquer estudo científico publicado. A Organização Mundial da Saúde salienta que ainda não foi testada a eficácia e segurança deste tratamento contra o novo coronavírus. O Níger é o terceiro país africano a receber o medicamento tradicional depois da Guiné-Bissau, da Guiné Equatorial, na semana passada. O Níger divulgou na segunda-feira os últimos dados da pandemia da Covid-19 no país, segundo os quais já morreram 37 pessoas por causa da doença, entre as quais o ministro do Emprego e do Trabalho, Mohamed Bin Omar, que faleceu no domingo, e há registro de 755 casos de infecção pelo novo coronavírus. O Níger declarou o estado de emergência, fechou as fronteiras, os locais de culto e as escolas e isolou a capital do resto do país. Nos Estados Unidos da América, o grupo de trabalho que o Parlamento norte-americano juntou para gerir a crise sanitária atual decorrente da pandemia da Covid-19 vai ser desmobilizado nas próximas semanas. A informação foi tornada pública hoje pelo presidente local, Donald Trump. Numa visita ao Arizona, Donald Trump declarou que o vice-presidente Mike Pence e o grupo de trabalho têm feito um percurso notável, mas a perspectiva agora é diferente, consiste na segurança e abertura. E por isso, provavelmente, as pessoas encarregues serão outras. Acusado sucessivamente de dar prioridade à economia em vez da saúde pública, Trump insiste na resposta da vacina. O presidente salienta que os Estados Unidos estão a trabalhar de muito perto com outros países e que irá tirar o chapéu a quem encontrar a solução, mas ressalva que não é uma questão de quem chega primeiro, segundo ou terceiro. As autoridades americanas contabilizam cerca de 1.200.000 infectados com o novo coronavírus, mais de 700.000 mortos e 200.000 novos casos diários. Há previsões que apontam, após a reabertura progressiva, para 3.000 mortos por dia em junho. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pede aos governos para que incluam pessoas com deficiência nos pacotes de combate à Covid-19. Em tempos normais, estas pessoas já têm dificuldades no acesso à educação e cuidados de saúde e ao trabalho, lembrou António Guterres num comunicado publicado ao mesmo tempo que um estudo da ONU sobre este grupo populacional. A pandemia reforça as desigualdades ao colocar novas ameaças, salientou o português, destacando a vulnerabilidade dos deficientes perante a Covid-19. Peço aos governantes que coloquem os deficientes no centro da resposta à Covid-19 e da reconstrução econômica, que sejam consultados e também beneficiários dos esforços desenvolvidos para combater a doença, acrescentou António Guterres. Para o chefe da ONU, é necessário garantir direitos iguais para os deficientes para que possam ter acesso aos cuidados e às medidas tomadas para salvar vidas durante a pandemia. Está pautada a informação na edição de hoje do Jornal das 13. Já sabe, é sempre um enorme prazer trabalhar para si. Despeço-me com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Fique bem e tenha uma ótima quarta-feira.